As câmeras, não foi, Kaline? Foi, desculpa, amiga. Minha gente, 11h46. Calma, eu tô me acostumando com o estúdio. Minha gente, tenho mais informação de acidente que aconteceu nesse fim de semana e agora, infelizmente, um acidente com morte. Foi na BR-230, no sertão do estado, lá em Cajazeiras. Esta é a vítima, o Kaique Barreto da Silva, que bateu com um carro de frente com um caminhão. Com o impacto, o jovem morreu no local. A equipe do SAMU esteve no acidente, mas infelizmente apenas constatou a morte. A Polícia Rodoviária Federal também foi ao local, isolou o local, para que a perícia pudesse ser realizada, para entender aí quem invadiu a faixa de quem. Mas, infelizmente, o laudo ainda não sai agora, gente? Tem um prazo para sair esse laudo. Mas o motorista do caminhão permaneceu no local e o rapaz, infelizmente, veio a óbito ainda no meio da BR-230, ali na entrada de Cajazeiras. E eu vou continuar trazendo para vocês as notícias do sertão. No sertão, presta atenção. Um policial militar foi morto a tiros depois de tentar separar uma briga. Como assim, Anne? Estava acontecendo uma vaquejada lá na cidade de Aguiar e o policial, que estava à paisana de folga lá no evento, Francisco Salviano da Silva, conhecido como Neudinho, estava lá, presenciou a cena, foi tentar diminuir lá os ânimos, apaziguar e foi atingido por tiros. Isso foi na madrugada de ontem. O suspeito de efetuar os disparos que, infelizmente, tiraram a vida do policial. Ele estava ameaçando outras pessoas lá no local do crime, antes de acontecer aí essa tragédia. Aí chegou depois um outro homem também armado, começou aí uma grande confusão e o policial foi atingido com esses disparos. Só que, de acordo com a PM, ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional lá de Piancó, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Qual é o desfecho dessa história, Porque o policial infelizmente faleceu e a polícia começou aí uma caçada a esses dois homens suspeitos de praticar esse crime. Durante a abordagem, porque eles foram identificados, quando a polícia chegou lá, sabe o que foi que aconteceu? Tiro! Eles atiraram contra a polícia. A polícia revidou e nessa troca de tiros, eles foram baleados. A PM socorreu os dois para a unidade de saúde mais próxima, mas eles, infelizmente, já chegaram mortos. Portanto, os dois homens que cometeram aí a morte, deste policial lá em Aguiar, foram aí identificados pela polícia, reagiram a essa abordagem e foram aí mortos durante essa ação policial. É um caso de muita repercussão, apesar de todo esse desfecho. A gente vai seguir acompanhando. Se houver alguma nova informação, atualizo para você aqui ao longo da nossa programação, viu? 11h49, eu tenho mais informação e agora, infelizmente, atualizando para você a história de um acidente onde o estudante Tiago da Silva Soares, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu ontem no hospital de trauma aqui da capital. O Tiago, gente, foi vítima de um acidente que aconteceu na cidade de Marcação, no começo deste mês de junho. Ele estava numa moto com um primo, lembra dessa história? Voltando de um curso de vigilante, quando eles dois foram atingidos por um carro. Ficaram gravemente feridos. O primo dele, que é o Leonardo Sinésio da Silva, de 32 anos, acabou perdendo uma perna nesse acidente, mas graças a Deus está em casa, recebeu alta, mas o Tiago, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos. E o motorista que dirigia o carro envolvido nesse acidente, que na época foi identificado que estava com sintomas de embriaguez, foi levado para a central de polícia, mas foi liberado e deve responder pelo crime em liberdade. É um crime, uma situação, um crime de trânsito, um acidente, um crime de trânsito que gerou muita repercussão ali na região do nosso litoral norte, Marcação, Baía da Traição. Na época, os populares até queimaram o carro do motorista acusado de provocar esse acidente e, infelizmente, mais uma família marcada por uma tragédia no nosso trânsito, porque o rapaz jovem não resistiu e faleceu. Infelizmente, gente. 11h51, eu tenho mais uma informação para compartilhar com vocês.
Agora a história do corpo de um homem que foi encontrado com sinais de violência. Isso foi hoje cedo na cidade de Conceição. Conceição, que fica no nosso sertão paraibano. A imagem é fortíssima. Esse crime aconteceu na estrada que dá acesso ao Sítio Biró. E, de acordo com a Polícia Civil, o jovem aparentava ter entre 20 e 25 anos, estava caído de bruços. A vítima foi morta a tiros e também estava com perfurações aí nas costas e na cabeça. No local, a polícia encontrou munições deflagradas de calibre 12 e 11, né? O que indica aí mais de uma arma. Um crime muito violento que gera aí muita repercussão lá na cidade de Marcação. Um rapaz jovem executado, morto no meio de uma estrada na zona rural e movimentação intensa policial lá na região de Conceição para poder tentar identificar o que aconteceu com esse rapaz. A gente também segue acompanhando e eu vou atualizando você aí de casa, viu? 11h52, agora a história de um homem que foi esfaqueado em um casarão abandonado que fica no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. Esse homem foi resgatado pela equipe do SAMU. Ele aparentava estar alcoolizado, mas foi um fato também de muita repercussão no fim de semana. A gente vai entender agora como aconteceu toda essa história na reportagem dela, Dui Borges. Conta aí, Dui. Na manhã deste domingo, uma pessoa com deficiência foi esfaqueada na Avenida Capitão José Pessoa, no bairro de Jaguaribe, aqui na capital. De acordo com informações da polícia, o homem apenas frequenta o local em que foi encontrado. O senhor pressionou a gente dizendo que tinha um homem esfaqueado nessa localidade. Chegando no local, nos deparamos, foi constatado, ele está esfaqueado. Agora, a questão de quantas facadas ele levou, o SAMU é que vai esclarecer. Segundo alguns moradores aqui do casarão, ele frequenta aqui, ele tem amizade, mas não mora aqui. Ele não fala nada com nada, ele está alcoolizado, drogado. Que triste, né, gente? E a gente tentou também saber o estado de saúde dessa vítima, mas nós não conseguimos essa informação. De qualquer forma, a gente segue tentando atualizar esse caso para você. Então, eu chamo a sua atenção para acessar o nosso portal t5.com.br, viu? Vamos